agora esta chamada está sendo gravada. Sim, meu Deus querido, meu Pai poderoso, nós, iniciamos agora, invocando a Tua presença, o Teu nome de Jesus Cristo, que a gente, glória a Deus, queremos colocar tudo aqui na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, E Ele que vai dirigindo tudo, Pai querido, Porque é o Senhor, Espírito Santo, que dá vida, à igreja, que realmente a sustenta, a guia, Glória a Deus por isso, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, E eu peço a Tua bênção aqui para cada um, Pai, Os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Abençoa o presbítero Francisco, que está aqui conosco, Pai querido, em nome de Jesus, Louvado seja Deus pela vida dele. Da mesma forma, a irmã Liz também, glória a Deus, Pai. Vai abençoando a vida dela, vai abençoando todos os seus intentos, as suas batalhas, suas lutas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está dando a vitória, glória a Deus, A irmã Ricardina também, Pai querido, Louvado seja Deus, o Senhor com certeza vai honrar toda a busca, todo o esforço dela, Pai querido, em melhorar, em nome de Jesus. Com certeza, na fé que ela tem no Senhor, Pai querido, o Senhor está agindo. Louvado seja Deus em todas as coisas, E o Senhor está abençoando em todas as coisas, em nome de Jesus, Assim como cada um de nós, O Senhor está mexendo em tudo, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. O Senhor está trabalhando, sem dúvida nenhuma. Glória a Deus. Porque o Senhor nos quer perfeitos e íntegros, E em nada deficientes. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai querido. E assim são os teus remanescentes, Assim são os teus remanescentes que são tratados a nível do pensamento, Pai querido. No mais profundo, no mais íntimo. Oh, glória a Deus. E é exigido mais de nós, Pai querido, com certeza. É exigido uma maior separação, uma maior santidade, das coisas dessa terra. Principalmente, com certeza, em nome de Jesus, Pai amado. O profeta Batista, Pai querido, colocamos diante do Senhor, a vida dele, o nome dele, em nome de Jesus. Com certeza lá no céu está guardado, o depósito dele, e o depósito de cada um de nós. Eu tenho certeza que tem lá no céu um lugar com o nome de cada um aqui. Nome do pastor Lucas, da irmã Ricardina, do presbítero Francisco, está tudo lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Pai, a irmã Liz, e o nosso amado pastor Lucas também, professor, Pai querido, que está aqui conosco, Em nome de Jesus. O Senhor, com certeza, vai dar fruto todo o esforço que ele tem tido, Sim, essa grande esforço que ele tem em fazer, Pai querido, em ensinar e em trabalhar em prol do teu reino, Esse desejo que ele tem de ver o teu reino sendo glorificado, engrandecido, Pai, mesmo no meio dele, no meio que ele está, Pai querido, e eu tenho certeza que ele vai ter sucesso nisso, e ele vai conseguir, Pai, o pastor Lucas vai conseguir glorificar o teu nome no meio dele, em nome de Jesus, aonde ele está, em nome de Jesus Cristo, assim, nesse lugar que ele foi chamado também, principalmente, em nome do Senhor Jesus, que ele possa realmente, Pai querido, ter a resposta certa na sua boca, e a palavra certa realmente, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e assim eu te oro e te agradeço. Repreendemos todo o mal, todo levante, todo ataque, no nome santo do Senhor, contra todos aqueles que é para estar aqui, mas de repente há uma batalha espiritual, Pai querido. Abençoa também lá, Pai, o grupo das aulas, que está lá no Google não, no e-mail, aquele grupo lá, de onde estão as aulas, onde estão os alunos, as pessoas inscritas, e traga inscritos, Pai, que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Em nome de Jesus, a gente repreende todo o mal, todo o impedimento que há, das pessoas terem acesso aos conteúdos, Pai querido. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Então, irmãos, amém.
Amém. Hoje nós temos uma pregação aqui, que ela é bem profunda, e assim, e eu vou contar um testemunho, e vou falar algumas coisas que antes de começar essa leitura, que tem muito a ver, né? Vocês se lembram que eu fiz um vídeo, não sei se eu já contei, que eu tive uma experiência de ser crucificado com Jesus na cruz, porque estava tendo um ataque tão grande de Satanás sobre a minha vida. Eu estava assistindo uma série com o meu irmão na televisão, apareceu um monte de gato preto, eu comecei a repreender, de repente não era suficiente o meu poder de repreensão, né, e Satanás usou uma manifestação muito forte. Aí eu falei, eu vou usar a minha fé absoluta, porque eu não tenho condição de lutar contra esses demônios aí se não for pela minha fé absoluta. E eu usei minha fé absoluta e apareci crucificado com Jesus lá na cruz. Aí aquilo lá, eu fiz assim um sinal, né, enquanto eu estava deitado na cama, eu fiz o sinal assim com os dedos, né, de que minha mão estava perfurada, e abri os braços, cruzei as pernas, e aí uma voz falou para mim assim, isso aí causou uma dor terrível em Satanás. Eu falei, então tá ótimo, vou continuar assim até ele cair fora. E aquilo repreendeu o inimigo, né? Eu escrevi isso no livro aqui, comentei na aula, já fiz um vídeo lá no Pastor João, comentando essa parte. Então, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é um amor incondicional também, sabe? Não é só pelas pessoas, mas por Ele. Porque agora nós estamos entrando num tempo de apostasia. Tem pessoas abandonando a fé que você está olhando assim, poxa, mas estão se assustando com isso, sabe? E ainda tem pessoas assim que você achava que não estava muito bem, e aí eles acabam fazendo umas declarações estranhas na internet, né, a respeito de Jesus. Então, qual é o critério para você não ser um apóstata? Para você não entrar num conflito com o seu ego e acabar optando por você e não por Jesus? É o amor, né? Você tem que amar. Se você amar o Senhor, Ele limpa você todos os seus pecados. Como diz o pastor João, os pecados não ficam pregados em você. Então, nós estamos agora nesse limite de separação, né, espiritual, em que você tem que amar o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, mas num grau onde você morre para você mesmo e só vive para Deus, porque lá em Cantares Salomão fala que o amor é maior do que a morte, né? O amor é maior do que a morte. Então, se você tiver um amor, você sobrevive à morte, né? Então, quando eu estava acordando de manhã, eu vi uma serpente querendo me picar assim, sabe? Ela queria picar bem na minha testa. E eu coloquei a mão assim. Quando eu coloquei a mão assim na visão, minha mão tá furada. Aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa Deus, minha mão tá furada que nem a de Jesus. Aí, só que eu quis ver. Aí eu lembrei assim, não, eu tenho que usar escudo da fé, né? A serpente queria me picar, para bater no escudo, né? Mas quando eu levantei a mão, minha mão estava furada. Então, assim, é uma visão, assim, confortante, né? E que é uma visão que exemplifica, né, para a minha vida e para a vida de todo mundo, o nível que nós temos que ser rendido ao Senhor, a ponto de, né, se precisar morrer por Ele, vamos morrer. Mas sabendo que a vida eterna está nele, né? Quer dizer, está em nós, né? Ele já está em nós, por causa dessa rendição. E eu estava preocupado mesmo, porque eu examino muito o meu coração, aí eu fico vendo aquela pedrinha lá, que está lá no fundo, assim, ó, Senhor, tem essa pedrinha aqui, por favor, tem essa pedrinha aqui, arranca ela daqui. Essa aqui, a pedrinha, não é tua, não. Arranca aquele negócio lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o último dia e a ressurreição, né, que é um ensino que Jesus fala na sinagoga de Cafarnaum. Eu quis fazer essa introdução para a gente adquirir o clima, né, de quebrantamento, de comunhão, de rever que a nossa redenção está próxima, está próxima, muito próxima, e que tudo que foi falado aí há 2000 anos atrás vai se completar agora. Nós temos aí, no mundo, no cenário mundial, a evidência de alguma coisa vai acontecer, vai estourar uma guerra, sei lá, a maldade e a inventividade do mal em relação ao poder destrutivo está muito alto. E tem muita articulação política, muita coisa. Então,
nós vamos passar por um período aí angustioso, né, até que Jesus nos coloque numa posição melhor, né, quer dizer, vai piorar para poder melhorar, né, então nós temos que estar aí atentos para isso, e com o coração totalmente rendido, né, e o Senhor nos absorva completamente, e nós possamos absorver Ele também completamente, né, para não deixar resíduos, né, que nos prendam a esse mundo, né, chegar ao arrebatamento, né, todos possam subir. Então nós estamos no evento 106, Yeshua ensina na sinagoga de Cafarnaum, o último dia e a ressurreição. Nós estamos aí no Shabat, antes do dia das trombetas, tá? Engraçado que aqui tem um calendário bem interessante, que é muito, muito assim, emblemático para nós, né? Porque nós ainda não entramos no dia das trombetas, tá? 30º dia do 6º mês do ano 4027 depois da criação, isso é um sábado, 20 de setembro do ano 27. Então aquilo que estava errado lá, que estava repetindo muito, era o ano, tá? Não é, porque esse número aqui estava aqui atrás. Então eu já vou corrigindo isso aí, eu já corrigi, e estou corrigindo para mandar lá para o Michael Root para ficar tudo certo. Semana 31, dia 217. Então Jesus está com 217 dias de ministério. Este ensino ocorre na sinagoga de Cafarnaum, no Shabat, mas não é mencionado até o final do versículo 59. Então vamos para João, né? Porque João, ele entra já nos dias finais do ministério de Jesus, né? João 6:25. Encontrando do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando vieste aqui? Vocês viram lá a sequência, né? Ele fez a multiplicação dos pães, atravessou o lago, né? Aí o pessoal ficou lá, depois... ele foi orar, né, depois da multiplicação dos pães, o pessoal atravessou o lago, aí ele foi andando por sobre o mar, teve aquele visão que eles disseram que era um fantasma, ele acalmou a tempestade, entrou no barco, né, aliás, não acalmou a tempestade, ele se aproxima e Pedro pensa que é um fantasma, e para saber se é com ele, se é ele manda andar sobre as águas, né. Da tempestade foi um evento que também já passou, que ele estava deitado no barco, mas esse ele andou sobre as águas e encontrou com eles, né? Então depois disso ele foi para Cafarnaum, né, voltou, né, foi para Cafarnaum, e aí nós estamos aqui nesse período. Bom, vamos lá. Yeshua respondendo e disse-lhe: verdade vos digo que vocês estão procurando por mim, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, porque a este Jeová o Pai selou. Então aqui, ele está aproveitando aqui o interesse deles em continuar usando de Jesus para se manter, né? Que eles queriam até aclamá-lo como rei, para exortar eles a buscar um alimento superior, um alimento celestial. Disseram-lhe então: o que devemos fazer para colocar em prática as obras de Jeová? E Yeshua respondendo disse: esta é a obra de Jeová, que vocês creiam naquele que ele enviou. Disseram então: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e acreditemos? Que trabalho estás a fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. E Yeshua disse: eu vos digo a verdade. Moshe não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o pão verdadeiro do céu. Porque o pão de Jeová é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre este pão. Então é engraçado, né? Ele tinha feito a multiplicação dos pães, e aqui ele começa um assunto, né, baseado em comida, em alimento, né, falando sobre o pão que permanece para a vida eterna, né? Puxando o assunto do fato deles ter vindo atrás dele. Então alguém aqui tenta se justificar, né? Lembrando, né, como o assunto é pão aqui, eles falam: nossos pais comeram o maná do deserto, né? Mas ele tinha falado aqui, vocês têm que fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Crer naquele que enviou, né? Aí ele vai lá e argumenta, né? Que sinal, né? Sempre as pessoas pedem um sinal, né? Que estava diante de Jesus, faz: eu quero saber um sinal que você é o profeta. É engraçado isso, porque eles não conseguem olhar para o coração de Jesus e reconhecer Jesus pelo coração, pelo que ele é, mas sim por um sinal.
né? Algumas pessoas têm a sensibilidade de enxergar o coração de Jesus ali naquilo que ele faz, naquilo que ele manifesta, de palavras, de obras e tudo. Mas esses querem um sinal, né? E nossos pais comeram maná no deserto, né, que é o assunto do pão. Aí ele fala, ó, em verdade eu digo que Moisés não vos deu o pão do céu, porque teve um episódio no deserto em que Moisés, né, orou ao Senhor e ele desceu o maná do deserto. Né, e o maná parece que é tipo uma geada, né, que acontecia nos dias frios, né? Mas meu pai vos deu o verdadeiro pão do céu, quer dizer que o verdadeiro pão do céu é ele, né? Tá fazendo esse comparativo do deserto, né? Porque Jeová é o pão de Jeová é aquele que desceu do céu, quer dizer, ele é o pão, né? E também ele já está aqui antecipando que ele vai ser o pão, porque ele também vai estar fazendo a ceia, né? Lá com os discípulos. Dá-nos sempre este pão. Bom, então, diante dessa reação aqui, ele vai fazer mais comentários aqui. Yeshua disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Então, é para comer de uma vez para sempre, né? E quem acredita em mim nunca terá sede, né? Porque, normalmente, quando você come pão, dá sede, né? E ele está resolvendo aqui o problema ao mesmo tempo. Mas eu já disse que, embora você tenha me visto, não creiam, tá vendo? Eles olham para Jesus, mas não olham para o interior de Jesus, né? É como se você estivesse convivendo com o seu patrão, né? Aí você não consegue saber como que é o coração do seu patrão. Você convive com ele todo dia, mas não sabe se ele é bom, se ele é mau, né? E aqui ele está falando, ó, vocês têm me visto, mas não creem, não conseguem me enxergar. Né? Tudo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim não lançarei fora. Então aqui eu estou me lembrando do dia que eu estava escovando os dentes, eu perguntei para o Pai quem era Jesus. Porque eu tinha Deus como Pai pelo ensino que minha mãe me dava, né? De orar para o Pai do céu, desde criança, ajoelhar no pé da cama, né? Isso todos os pais, né? Pelo menos na minha época, faziam, né? Mesmo católicos, protestantes ou evangélicos, né? Sempre ensinaram as crianças a ajoelhar no pé da cama e falar para o Pai do céu. E um dia eu perguntei quem era Jesus. Então, o Pai estava me dando para Jesus, né? E o que vem a mim não lançarei fora. E eu usei muito esse versículo, irmãos. Todas as batalhas espirituais que eu venci foi usando esse versículo aqui. Satanás queria me arrancar da mão do Senhor. Eu falava, ó, eu fui para Deus, para Jesus, porque o Pai me enviou. Ele não vai me lançar fora. Então, né? Aí tinha uma menina lá em São Carlos que ela falou assim, eu tenho medo de Deus, né? Eu tenho medo de chegar na frente de Deus. Ela é até irmã de um amigo meu, também cristão, que já faleceu. Ela falou, não tenho medo de chegar na frente de Deus, não. Ué. Ele está dizendo que não vai me lançar fora, se eu chegar impuro, na hora que eu chegar lá, ele vai me limpar. É a minha esperança, né? Porque eu sabia que eu não era puro, né? E que eu estava com um monte de problemas, né? Principalmente jovem, não, vivendo na universidade, né? Eu falei, não, ele não vai me lançar fora, ele vai me tratar. E a menina tinha medo de apresentar para Deus o que ela realmente ela era, né, por causa dos pecados que ela cometia, né? Isso na minha juventude, né? Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade que me enviou. Aí ele vai dizer qual que é a vontade que Deus deu para ele. É a vontade que o Pai me enviou, que tudo que ele me der, eu não perco nada, né? Mas eu ressuscito no último dia. Então aqui a tradução ficou mais em termos de objeto, né? Não sei porquê, eu acho que o Google também me traiu, eu não passei batido aqui. Por todo aquele, né? Aqui deveria ser aquele que ele me der, todo aquele que ele me der, eu não perca, mas eu ressuscito no último dia, porque as coisas não se ressuscitam, né, no último dia. Então é aquele, né? Então, mais uma coisa que eu quis usar o Google, porque eu estava foi na pandemia que eu fiz essa tradução, e eu queria um caminho mais rápido, né, para não demorar muito, mas tive o meu prejuízo por isso, né. Os sonhos da Eren, o Google é o menos pior na tradução, mas eu já vi coisas que me deixou angustiado. Se não é o pastor João lá no sábado para me explicar direitinho, eu passo prova com as traduções que o Google faz, é horrível. Então, até quando vocês leem, for traduzir os sonhos da Eren, tomem cuidado, porque tem hora que o Google faz umas coisas que tem nada a ver.
Aqui vamos ver aqui os comentários, né? Deuteronômio 18, 15, 19 é a referência do texto da declaração de Yeshua, uma das profecias mais importantes de todas as escrituras. Um profeta dentre vós, de vossos irmãos como eu, Jeová, vosso Elohim, vos levantará. E a ele ouvireis, né? De acordo com tudo que você pediu a Jeová, seu Elohim, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não voltarei mais a ouvir a voz de Jeová, meu Elohim, nem deixe-me ver este grande fogo para que não morra. Então o povo lá, quando Moisés subiu, no verso 16, começa no verso 15, né, 15 até 19, fizeram essas declarações aqui, porque tinha um fogo, e o povo se assombrou, né, e o monte estava ardendo e tremendo. E aí eles não queriam mais ver aquele fogo, e não mais queriam ouvir a voz, eles queriam um intermediário, que foi Moisés, né? E desde aquela época, até o dia que Jesus se manifestou, né, Israel passou por intermediários, mas agora era o próprio Deus falando, né, por meio de Jesus. E Jeová, ele me disse, eles farão bem no que disseram, o profeta vos levantarei do meio de seus irmãos como você, e porei minhas palavras em sua boca, e ele falará com eles tudo o que eu lhe ordenar. Mas quem não ouvir as minhas palavras que falam em meu nome, eu responsabilizarei e serei julgado de acordo com a sua obediência, e será, né, aqui é serei não, será julgado de acordo com a sua obediência às palavras daquele profeta. Então isso aqui está em Deuteronômio. Então o que é interessante aqui também, irmãos, porque subiu alguns anciões junto com Moisés até o monte lá, e eles viram a semelhança de Deus. Só que o único que se aproximou de Deus face a face foi o Moisés. Então havia um testemunho, né, que não era de um só, né, dado por Moisés e um grupo de pessoas. Se vocês for ler lá no Deuteronômio, o Êxodo, né, no evento do Monte Sinai, vocês vão ver que teve uma turma lá que viu Deus. Mas o restante do povo não quis, né, ficou com medo, entrou em pânico, né. Mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui, né, que a menina que falava para mim que não queria ir na presença de Deus, se sentia culpada, ficava apavorada. E eu falei, não, eu quero ir porque é lá que eu vou me limpar. Mais ou menos foi a mesma coisa, tá? Então aqui no 231 ele faz um comentário do Deus, o pão do céu a comer. Então no Salmo 78, 24 tem essa parte também do relato do maná, tá bom? Aí agora tem o comentário 232, que é em relação ao verdadeiro pão do céu. Yeshua está aludindo ao seu corpo partido e seu sangue derramado, simbolizado pelo pão e vinho apresentados por Melquisedeque a Abraão. Isso havia sido ensaiado nos últimos 2000 anos e foi explicado por Yeshua ao anoitecer de sua última ceia com seus discípulos antes da Páscoa. Embora tudo que ele falava fosse verdade, ninguém entendeu nesse momento. Então, muitas igrejas têm problemas com a Santa Ceia. Tem igrejas que querem fazer a Santa Ceia com pães asmos, porque achavam que ele estava comemorando a Páscoa. Não. Jesus, ele não estava partindo o pão asmo, ele estava partindo o pão com fermento. E tem várias explicações para isso. Ele está repetindo, né, o que Melquisedeque fez com Abraão, que depois da Guerra dos Reis, né, eles vieram e fizeram uma ceia, e o pão não era pão asmo, era pão fermentado. E aí, como Melquisedeque representa Jesus, lá no Velho Testamento, né, o sacerdócio de Cristo, e Abraão, a descendência que há de ser salva, porque em ti serão benditas todas as nações da terra, então ali estava havendo essa conexão entre o sacerdócio eterno e Abraão. Porque o sacerdócio levítico ia vir depois, né? Então você veja que a palavra de Deus mostra os estágios que o homem foi quebrando e Deus foi restaurando, né? O primeiro foi o do Éden, né? Que foi quebrado, né? Porque era um mandamento só. Depois vieram alguns mandamentos, dizem que foi 7 mandamentos que Deus deu para Noé, né? Aí a geração se corrompeu, veio o dilúvio. Depois vem Abraão, né? E depois vem Moisés, né? E aí a lei se estabelece com o sacerdócio levítico. Então, em Abraão e Melquisedeque, ocorre essa comunhão deles fazerem uma santa ceia, né? E essa santa ceia, por que não era pães ázimos?
Uma porque as festas foram instituídas por Moisés depois, tá? Essas festas de pães asmos e tal, trombetas e tudo. Na época de Abraão não tinha. E outra porque Jesus sabia que após a sua morte e ressurreição, a igreja continuaria com o pecado. Então, o pão da Santa Ceia não poderia ser asmo, porque Jesus sabia que a igreja, depois da morte e ressurreição dele, continuaria com o fermento. Né? Então, ele cumpriu as festas dos pães asmos, porque os discípulos que morreram e ressuscitaram com ele, parece que foi cerca de 5.000 pessoas, ressuscitou com ele depois, eram essas primícias, né, que foram levadas ao céu, apresentadas a Deus, como primícias, assim como vai ter de novo as primícias da festa do outono. Tem a festa da primavera, que foi lá 2.000 anos atrás, e tem as primícias da festa do outono, são as pessoas que estão aí, aperfeiçoadas, né, aperfeiçoadas para serem transformadas. Então, o que vai acontecer? Então, esses pães asmos, né, contando com os apóstolos, né, que também foram pessoas que realmente totalmente santificadas depois do derramado do Espírito Santo, né, em Pentecostes, né, selou eles, né, como pessoas santas, né, santificadas. Então, o que aconteceu? Com esses 2.000 anos que se passaram após os apóstolos, né, ainda houve a permanência do pecado no meio da igreja, que é o fermento. Então, agora, nessa festa que vai ser retomada, né, as festas de Deus, as três festas e meia, né, foi a Páscoa, as pães asmos e primícias e Pentecostes. Pentecostes ficou pela metade, porque vai completar agora. Pentecostes, trombetas, perdão e tabernáculo. Então, tem mais 3 e meia para completar. Então, o que acontece? Nessas 3 e meias que faltam para completar, né, o dia do perdão é o dia da transformação e da ressurreição. E nesse dia do perdão, realmente o pecado vai ser eliminado por completo, porque a natureza humana vai ser transformada. Né? Os mortos ressuscitarão, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 15, e os que estiverem vivos serão transformados. Então, aí pronto, aí não. Mas por que a igreja comemora a Santa Ceia com pães asmos, achando que é pães asmos? Porque assim, na época da Páscoa, eles tinham que tirar todo o fermento de Israel. Todo o fermento. Então, até um dia anterior, né, eles podiam comer com pão com fermento. Então, ele faz uma ceia, né, que não é a ceia da Páscoa. Ele diz que é para preparar, que ele vai passar a Páscoa com eles. Mas quando ele diz que vai passar a Páscoa com eles, ele faz uma ceia representando Melquisedeque com pão com fermento, porque a própria Páscoa vai ser ele mesmo. Por isso que ele fala que vai passar a Páscoa com eles. Porque a própria Páscoa vai ser ele mesmo sendo sacrificado. E é tão cronometrado isso, é tão assim exato essa situação, que no dia que era para estar sacrificando o Cordeiro Pascal, eles estavam crucificando Jesus. Porque caiu o sabático, né, que tem um sabático semanal, e o sabático caiu na quarta-feira. Acho que o pastor João pode até me esclarecer mais sobre isso, porque ele estudou mais festas, eu, afinal, eu fui para o canal dele por causa disso, né, por causa das festas lá. Então, Jesus morreu numa quarta e ressuscitou no início do primeiro dia, que era o final do sábado, né? Aí, ele passou 3 dias e 3 noites literais no seio da terra. Se você colocar, como a Igreja Católica coloca, que ele morreu na sexta-feira da Paixão, não dá 3 dias e 3 noites para ressuscitar no domingo de manhã. Tá? Não dá. Posso fazer a conta que não dá. Então, aí a palavra de Deus estaria mentindo. Então, é uma adaptação religiosa, teológica, que entra em confusão. Se você pregar isso para judeu, se o judeu matematicamente calcular que tem uma profecia de 3 dias e 3 noites, ele vê que não dá 3 dias e 3 noites, ele joga fora Jesus. Então, foi por causa disso e de muitas outras inserções religiosas que isso bloqueou os judeus de crer em Jesus como Messias, tá?
Essa é a vontade que Jeová me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é o quê, né? Aquele que vem a mim, não, de maneira nenhuma lançarei fora, então é só permanecer. Se alguém se lança fora, é você que está se lançando fora, Deus não vai te lançar fora. E a vontade de Deus é que a todo aquele que vê o Filho, vê, né? Você entende quem é o Filho? Que não é só um homem barbado, né? Que morreu numa cruz, você sabe quem é ele? E nele crê, tem a vida eterna, estarei no último dia, tá? Ok? Isso é o vínculo que está sendo criado de amor, né? De amor, porque vê Deus em Jesus. Como o Felipe falou assim, mostra-nos o Pai. Assim, ó, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, não entendeu ainda quem é o Pai? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tá bom? Deixa eu dar um conceito aqui que o presbítero Francisco vai entender melhor, porque na matemática e na física existe um conceito de autocontido, quando uma coisa está contida na outra e a outra nela. Então, quando Jesus fala, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eles estão autocontidos, não existem fronteiras que separem um do outro, tá? Então, existe esse conceito de autocontido, tá? O universo é autocontido, não existe bordas para fora do universo, segundo os físicos, tá? Então, Jesus e o Pai são um, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, tá? Não sei se vocês entenderam, não existe nada para fora de Jesus que não é Deus, não existe nada para fora de Deus que não é Jesus, tá? Pastor Lucas, é complicado até levantar essa hipótese aqui, até pelos outros irmãos, porque há diversas outras passagens que eu posso citar aqui que não vai coadunar com isso. Quais delas? Exemplo, meu pai é maior do que eu. Ah, tá. Entendi. Não, tá. Mas eu posso explicar. Por que o pai é maior? Não, continue sua aula, a gente pode falar no particular, que é melhor. Tá bom. Tá. Então vamos lá. Aí é que está o mistério da situação, né? Vamos lá. Então os líderes religiosos murmuraram a respeito dele, porque ele havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então, tá vendo? Ó? Aí aqui está em confronto com os religiosos. E eles disseram, não é este Yeshua, o filho de Yosef, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então este homem diz, eu desci do céu? Tá vendo? Isso aqui é a lógica humana, ó, olha aqui, ó. Certo? Aqui é a lógica humana, que o presbítero acabou de mencionar e também se inclui nesse caso. Aqui é a lógica humana, não é este Yeshua, filho de Yosef, que desceu do céu? E ele falou assim, como é que ele pode dizer que ele é o pão do céu? E assim vai, né? Tá? Yeshua respondeu e disse-lhes, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o traga, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos eles serão ensinados por Jeová. Então aqui tem um comentário, 233, depois a gente lê. Portanto, todo aquele que ouviu o Pai, todo aquele que ouviu, não sei, que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Ah, não, ouviu mesmo. Todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Por que ouviu o Pai e dele aprendeu? Porque tinha a lei e os profetas, né, para ouvir e entender, mas não podia ficar na letra. Porque se ficasse na letra, não poderia ter aprendido, né? Vem a mim, porque aí se você não ficar na letra, você vai encontrar o profeta que há de vir, você vai reconhecer ele, né? Se você reconhece ele, você vai até ele. Coisa que os religiosos não conseguiram, né, ultrapassar o limite, tá? Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que veio de Jeová, ele viu o Pai. Então só Jesus viu o Pai, tá? E aqui tem muita coisa para explicar para vocês, muito. O problema é que quando eu uso as minhas palavras com o modelo que eu estou fazendo, vocês não conseguem atingir o modelo das minhas palavras, porque você não tem a minha vivência e a minha conceituação. Mas se você já tem uma conceituação pessoal e um modelo que se adapta ao que eu falo, e você entende e tem aquela ressonância, você compreende o que eu falo. Senão eu vou continuar falando aqui e ninguém vai entender nada. Começando aí com esse conceito do autocontido, né? Que o irmão Francisco falou que tem exceções aí na palavra, mas não tem.
O problema é que não tem. É a maneira como você entende. Não digo que alguém tenha visto o Pai, será aquele que viu o Pai. Então, o que é ver o Pai? No caso aqui, ó, para começar aqui, para ficar mais fácil. Quando foi que Jesus viu o Pai? Na criação. Quer dizer, a nossa referência é a criação, é claro que na eternidade, porque o Filho é a expressão do Pai em palavras. Então, Deus disse e ouve, né? Haja luz e houve luz. Então, essa expressão, ela é reflexiva para Deus. Se essa expressão, toda expressão é reflexiva, né? Quando você fala, você também ouve o que você fala. Certo? Toda expressão do ser é reflexiva. Então, quando Deus exprimiu Jesus como palavra, tanto o Pai ouvia o que estava falando, como o Filho sabia que estava sendo falado pelo Pai. Então, é reflexivo. Espiritualmente, isso é reflexivo. Aí, aqui, ó. Eu sou o pão que desceu do céu. Então, aqui já mexe com os religiosos, porque eles achavam que é um absurdo alguém se colocar nessa categoria. Mas eles não estão entendendo que Jesus está falando que você pode se alimentar dele. Né? Não é isso, gente. Aí eles vão aqui para o reducionismo. O reducionismo diz assim, bom, eu estou vendo um cara na minha frente, ele é filho de José, e o pai e a mãe nós conhecemos. Bom, pera um pouco. Você está vendo, está tudo certo. Mas quantos seres humanos têm antecedentes eternos? Você tem um antecedente eterno? Existe outra pessoa com antecedente eterno? Então, o Senhor fala nas parábolas que ele enviou profetas. Então, se ele enviou profetas, veio de Deus. Se veio de Deus, Deus sabe qual é o espírito que colocou no profeta e naquele que ele envia. Então, nós temos o nosso antecedente eterno não como ser, mas como alma escolhida para crer. Né? Que Paulo chama de predestinado, por causa da presciência de Deus. Não é predestinação no fim de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não é isso. É porque Deus, vamos dizer assim, teve uma eleição pessoal, né, das almas que haveriam de crer. Né? Ele sabe quais são, porque ele conhece a história do começo ao fim. Aí tem outras coisas que entram até a mecânica quântica para explicar certas coisas. Mas o que é isso? Não é predestinação, e não é dizer assim, ó, Deus sabe que eu vou cair, portanto eu nem vou continuar. Não é isso. A questão é assim, quando você penetra dentro do seu coração, você está viajando no tempo. Quando você se purifica, eu estou tentando dar uma explicação mais razoável possível, você está viajando no tempo. Então, o que você busca? Quando você diz assim, eu estou puro, você vai chegar um dia que você vai falar assim, poxa, eu estou puro, Jesus me purificou, agora eu posso subir. O que significa isso? Significa que você encontrou o seu verdadeiro eu. Quando você encontra o seu verdadeiro eu, você está voltando ao dia da sua criação como alma, anterior a esse mundo. Quando você encontra esse dia da criação como alma anterior a esse mundo, você se reflete em Deus, e Deus se reflete em você, e você some desse mundo. Que é isso que Deus quer que nós cheguemos até a volta dele. É essa reflexão interna que precisa acontecer dentro de você. Ela está estendida no tempo, no futuro, mas no interior seu volta ao passado. Por quê? Por que é volta ao passado? Porque quando a serpente pica nós, lá em Adão, ela pica todo mundo. Ela fere toda a humanidade. Então, como é que a humanidade pode ser resgatada se ela contaminou todos? Então, ela é resgatada porque Jesus limpa os pecados e porque o Espírito Santo te dá a condição de você recuperar o seu verdadeiro eu que está escondido em Deus antes da criação do mundo. Conseguiram entender? Isso é um mergulho interior ultradimensional que tem que acontecer, irmãos, até a volta de Jesus. Por que nós nos santificamos? Por que nós mortificamos a nossa carne? Será que é para dar aquele aspecto legal de justiça, de que eu sou justo, sou mais puro? Não. É porque você está dissolvendo aquele ser
que foi implantado dentro de você como um vírus e projetou-se nesse tempo. Então, quando você destrói esse ser que se projetou no tempo, você tem liberdade espiritual de retornar antes da criação do mundo, quando Deus estava te olhando de face a face. No dia que você fizer isso dentro do teu íntimo, do teu coração, Jesus te sugou totalmente. Você não se perde mais. E por isso que confunde com predestinação. Mas você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Ou seja, você tem que se manter ali até você retornar no passado e ser sugado por Deus. Porque aí você está viajando no tempo para antes da serpente te picar, e Jesus te deu essa viagem no tempo pelo sangue dele, pelo Espírito Santo. E você está fazendo isso na linha do tempo para frente, mas no Espírito você está andando para trás. Acho que eu consegui explicar, não sei se alguém... Depois pode comentar, vamos lá. Glória a Deus. Portanto, e todos eles serão ensinados por Jeová. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o traga, e eu ressuscitarei no último dia, tá? A questão da ressurreição, gente, quando nós ressuscitarmos, ou quando nós formos levados ao céu, nós vamos ter a impressão de que isso aqui foi um sonho. Esse mundo vai parecer um sonho. Por isso, porque o círculo, ele volta sobre o ponto inicial, né? Você começa a traçar um círculo, você volta sobre o ponto inicial, quando você termina o círculo. Então, o círculo da temporalidade, ele volta sobre o ponto inicial, que é a tangente da reta tangente que dá a eternidade. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a impressão que você estava dentro de um sonho. Falei, poxa, mas eu caí, pequei, voltei. O que é isso? Bom, glória a Deus, estou aqui. Vamos embora. Vamos para a eternidade. Por causa disso, porque a ressurreição vai te catapultar para a eternidade. Então é isso que nós buscamos. Então essa é a verdadeira santificação. Essa é a verdadeira redenção. Né? Não é a formalidade religiosa, farisaica, de abandonar os pecados para se aparecer puro diante das pessoas e ficar se mostrando mais puro. Né? Por quê? Como é que você tem esse vínculo da eternidade? Pela fé, que você creu em Jesus, pelo amor, porque você se rende, né? E por essa busca dessa recuperação, dessa restauração do espírito. Aí o espírito vai jogar para a alma todo o conteúdo que ele tem desde a eternidade. Amém? Portanto, todos eles são ensinados por Jeová, olha aqui, ó, acabando de confirmar, ó. Nós vamos aprender diretamente de Deus, porque nós vamos estar no Santo dos Santos. Portanto, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que come não morra. E tem uns que colocaram assim, todo aquele que come não morrerá, né? Colocou o futuro. Não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que darei é a minha carne que darei pela vida do mundo. Tá? Então, Satanás, ele achou que ele tinha destruído a criação de Deus, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando ele contamina a criação lá no começo, ele propaga tudo isso para o futuro. Só quando Jesus vem e morre na cruz, né, ele joga todo mundo de volta ao ponto da criação da alma, não é nem do corpo, da criação da alma. Então os líderes religiosos discutiam entre si, dizendo, como pode este homem dar-nos sua carne para comer? E Yeshua disse, digo-vos a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é comida de verdade, meu sangue é de verdade. Então aqui, pode ser, aqui tem vários assuntos, né? Eu queria até deixar vocês comentar depois, porque tem muita coisa aqui. Aqui para trás já tem um monte, né? Eu consegui abordar os principais. Quando ele fala de comer a carne, eles se escandalizam, porque quem foi que comeu a carne e bebeu o sangue de alguém? Porque sempre tinham os canibais, Caim, Abel. Então, de onde vêm os canibais?
de Caim, que comeu a carne e o sangue de Abel, porque ele queria ser como Abel, ele matou e para comer e se tornar como Abel. Então aqui Deus está pegando o pior exemplo da história da humanidade, que foi um irmão matar outro irmão para comer sua carne e beber seu sangue. Tá? Isso está em outros livros apócrifos, Jubileu e coisa do tipo. Tá? Livro de Jazer conta esse detalhe. Por quê? Porque Jesus está pegando o pior exemplo de maldade humana e transformando no melhor exemplo, que é purificar o coração do homem mau. É por isso que ele escandaliza com esse discurso. Quem come a carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque você vai herdar a vida de Jesus, né? Assim como, porque eles acreditavam, né, que o Caim acreditou que se fizesse isso, herdava a vida de Abel, mas não herdou. Mas a de Jesus, sim. Então, todo aquele que de mim se alimenta também verá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer este pão verá para sempre. Essas coisas ele disse na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ao ouvi-los, muitos seus discípulos disseram, dura essa palavra aqui. Quem pode ouvir? E Yeshua, sabendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse, isto vos ofende? Pois se vocês virem o Filho do Homem subir até onde estava primeiro, olha lá, ele tem um antecedente eterno. Jesus tem um antecedente eterno. E é o Espírito que dá vida à carne e para nada aproveita. As palavras que eu disse a vocês são Espírito, são vida. Mas alguns de vocês não creem, porque Yeshua sabe desde o início quem eram aqueles que não criam e quem o havia de entregar. Ele disse, é por isso que eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, a menos que seja dado a ele pelo meu Pai. Amém? Alguém quer comentar? Que a gente pode... Nossa, o pastor João veio. Manda lá. Amém, amém, glória a Deus. Eu vou comentar porque eu já vou ter que sair também, né? Mas glória a Deus, né? Então é muito interessante isso, né, pastor Lucas, que realmente, né, Israel, os hebreus, eles não tinham o costume de ser canibais, né? Pelo contrário, né? Até tinha certos animais que eles nem comiam, né? E também a escritura proibia tomar sangue. Né? Aí vem Jesus e faz né? Mas é claro que ele fez isso de propósito. Né? Ele fez isso para pegar firme mesmo. Né? Mas é como a gente, né, ensina. Jesus, ele quis pegar no ego. Né? A lei, ela foi um começo da destruição do ego. A lei, né? Que é você se humilhar diante de Deus, é você segurar suas paixões. A lei começou com isso. Você se segurar, né? E você se humilhar diante de Deus. Né? Agora, a graça, ela foi a destruição final do ego. Ali, né? Inclusive, foram quantos aí? 1.500 anos de lei, mais 2.000 de graça, para a gente estar hoje aqui, né? Tentando destruir o ego. Então é uma coisa difícil, né? Inclusive, para Deus quebrar o orgulho do judeu, ainda vai um tempo ainda, né? Ainda vai um tempo de processo para destruir o orgulho do judeu. Agora, mas isso é maravilhoso, né? E a gente vê isso concretizado na ceia, quando a gente come o pão, né, como sendo o corpo, né? E bebe o vinho ou o suco de uva, seja o que for, como sendo o próprio sangue, né? Então é algo que destrói o orgulho, destrói, assim, qualquer coisa que venha contra, né? Então é assim que eu vejo. Agora, a questão de Jesus, né? A questão de Jesus é que Jesus, ele é o primogênito, né? Então, provavelmente, ele foi o primeiro anjo criado, né? Foi Jesus, né? Que se identifica com o próprio Pai, né? E à medida que ele foi crescendo na Terra, ele foi tendo essas memórias. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu reativar memórias de quando ele era antes, né? E é incrível isso que o Espírito Santo faz, né? Ele faz na nossa memória a gente voltar a quem a gente era na fundação do mundo, né? E isso é uma coisa muito profunda, queridos. Glória a Deus. Agora tem uma correção aí, pastor Jones. Ele não foi um anjo criado. Ele se manifestou como anjo por causa a criação primeira, que era só de anjos. Então, conforme a criação, ele se manifesta.
Como a primeira criação foi homem, a palavra se manifestou como anjo para os anjos, porque a criação primeira foi anjo. E aí ele se manifesta como homem para os homens. Por isso que lá em Hebreus diz assim, ele não tomou a descendência de anjos. Porque ele estava dizendo assim, por que ele não está tomando a descendência de anjos agora? Porque ele já cumpriu o que ele precisava cumprir com a categoria dos anjos. Os anjos, a situação dos anjos ficou definida lá atrás. E agora vem a dos homens. Pode falar. Não, a gente sabe que ele se identifica totalmente com o Pai, isso é verdade. A natureza dele se identifica totalmente. Né? E ele se manifesta conforme a criação está se projetando. Pode falar. Tia Ricardo. Obrigada. Então, quando você falou aí em reflexão interna, né, nós podemos visualizar que a criação, né, ela foi criada a partir da imagem de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós, através das nossas ações de pecado, né, nós entramos numa deformação espiritual. Então, nós começamos a perder aquela semelhança com Deus. Nós não refletimos mais espiritualmente aquela criatura que Deus nos criou. A nossa alma fica deformada por causa do pecado. Uhum. E todos aqui na Terra, né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. E todos aqui na Terra foram nivelados a partir do pecado, né? Porque a própria palavra diz que todos pecaram, portanto, estão destituídos da glória de Deus. E uma vez que todos nós pecamos, nós estamos deformados. Nós não refletimos mais aquela criatura inicial, né? E através aí do nosso agir, do nosso pensar, se nós não nos interessarmos em conhecer a Deus através de Jesus Cristo, né? Nós nunca vamos chegar à imagem e semelhança de Deus. Só através de Jesus Cristo é que nós vamos realmente nos transformar, né? Porque quando se fala da ressurreição, né, que Jesus vai nos arrebatar, nós temos que deixar de ser esse ser pecador, porque, na verdade, os pecados é que nos prende aqui a gravidade terrena, né? Uma vez que nós deixamos essa deformidade para trás, nós podemos, então, refletir a imagem de Deus. Então, nós vamos realmente ser arrebatados. Mas só depois que deixarmos esses pecados, e aí, então, é que a gente vai flutuar, porque a gente não tem mais pecado para a gravidade nos prender aqui na Terra, né? Bom, eu não vou continuar não, porque é uma profundidade tão grande, que eu vou tomar muito tempo. Obrigada. De nada. Não, mas tudo bem, aqui nós estamos aqui para trazer as pérolas que cada um tem e fazermos um tesouro aqui compartilhado, né? Agora, preste bem atenção uma coisa, essa questão da santificação, é assim, nós temos um valente que nos dominou, né? E aí, Jesus faz uma parábola, ele conta assim que houve um outro mais forte do que aquele, que amarra o valente e limpa a casa, né? Então, ele tem essa parábola também, não lembro se a gente já passou por ela ou ainda vai passar. Então, quem que é o mais valente? O mais valente é Jesus. O mais valente, porque o valente era Satanás que nos dominou, nos oprimiu, nos sequestrou. Então, quando você está na santificação, não é você tentando expulsar Satanás por força própria, que você não consegue, mas é você flagrando esse valente dentro de você e entregando ele na mão do Senhor, para que o Senhor o domine através da sua rendição a ele. Porque lá em Tiago fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, né? E o inimigo fugirá de vós.
Então, para o inimigo, Satanás, ser expulso da nossa casa, nós temos que nos sujeitar a Deus. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, e isso tem que ter uma penetração profunda, até no íntimo do coração, chegando até o santo dos santos, que é o Espírito, se você deixar Jesus fazer essa penetração profunda com o seu sangue, ele vai purificar o santo dos santos como ele fez nos céus e como o sacerdote fazia lá no Velho Testamento. E aí o Satanás não fica. Por que que Satanás fez? Ele quis ser igual a Deus. E para ele ser igual a Deus, onde que ele tem que entrar? No trono de Deus. E onde fica o trono de Deus? No Santo dos Santos. E em nós? No nosso espírito. Então, Satanás, ele tentou entrar em nós até o Santo dos Santos, que é o nosso espírito. E aí, quando você denuncia, fraga esse cara, ó, tem um invasor aqui, eu não dou conta dele, mas eu entrego a minha vida a ti, Senhor Jesus, porque eu não dou conta desse valente, mas tu é mais valente que ele, mais forte, tu vai pegar ele, amarrar e jogar fora, porque eu não estou concordando com ele, não. Então, quando você toma essa atitude e denuncia Satanás em você e se rende, aí você vence ele. Por isso que Tiago fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Porque é ele que vai fazer essa obra de santificação. Amém? Amém. Vamos lá. Então, muitos discípulos estão decepcionados. Com o discurso, né? Porque eles estão decepcionados. Bom, esse cara está ensinando heresia, está ensinando nós a comer carne, comer sangue, né? Carne com sangue, né? Os antecedentes desse ensino quer dizer o seguinte: pode ser que o povão, ele olhava para a lei e dizia assim, ó, isso aqui é um mandamento diferente do que está descrito na lei, porque está mandando comer sangue e comer carne aqui com sangue. Então, tudo bem. Mas os sacerdotes que conheciam a história desde Caim, sabia de que isso estava sendo um contraponto paralelo, né, um contraponto paralelo a Caim, mas sendo Jesus o Salvador. Por quê? Porque Caim, ele se colocou como arquétipo da maldade na descendência de Adão, né? Adão foi aquele cara que, por amor a uma mulher linda e maravilhosa, né, deixou de cumprir o mandamento de Deus e foi lá e comeu, porque ela já tinha comido, e falou assim, vai ficar sozinha nessa parada aí? Ela vai ficar sozinha nessa parada, eu vou entrar dela, pelo menos vou ajudar em alguma coisa, sei lá, vamos ver o que Deus vai fazer depois. Mas então, ele comeu porque ela induziu ele a comer, né, mas ele já sabia do mandamento. Mas o Caim é um arquétipo mais forte da maldade, né? De matar o próprio irmão. Então, os rabinos sabiam que a lei do sangue, de não comer sangue e carne sufocada, por causa desse evento, né? A raiz dessa maldade e a proibição da lei, né? Porque a lei vem proibir uma maldade, né? Sempre a lei vem proibir uma maldade, porque a lei também ela aponta para o amor. Quando ela proíbe uma maldade, ela aponta para o amor. Tinha esse antecedente do Caim, mas o povão podia ser que não entendia, mas via só do ponto de vista do escândalo, né? Então, caíram fora. Mas o escândalo, ele não acontece, assim, de forma literal. O comparativo que as pessoas fazem no cérebro de que isso poderia ser uma heresia não está acontecendo, é uma falsa heresia. Por quê? Porque eles já sacrificavam o cordeiro e comiam a carne do cordeiro. Então, eles tinham que relacionar o cordeiro com Jesus. Aí, se eles fizessem essa relação, na consciência deles, eles tinham sacado, olha, esse aqui é o cordeiro mesmo. Porque João Batista, no dia que ele estava batizando, ele apontou, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, já era para o povo ter sacado isso. O povo não sacou. Diante desse discurso, alguns caíram fora. Quem sacou, sacou. Né? Shabat antes das trombetas, 30º dia do sexto mês, 4027, sábado, 20 de setembro do ano 27, semana 31, então. Aqui é um comentário do Marco Rulli, que eu tenho minhas reservas a esse comentário, ele diz assim, Jeremias 31, 34. Deixa eu até ler o que está escrito lá, Jeremias 31, 34, para não bater no Michael Rhodes sem saber o que eu estou falando, né? Então,
E não ensinará mais cada um seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei sua maldade e nunca mais lembrarei seus pecados. Tá, tudo bem. É o Espírito Santo Elohim que guia o indivíduo para a verdade. Nem todos serão chamados, e menos ainda responderão de forma adequada. Chamados, todos foram. Não é? Chamados, todos foram. Então, essa palavra aqui não também é. Escolhido é outra coisa. Por que é chamado e por que é escolhido? Não tem a ver com perda de salvação, tem que entender. Chamado, quando Jesus chama nós, ele está chamando para sermos como ele, para sermos noiva, e a noiva é corpo do noivo. Jesus é o cabeça, a noiva é o corpo, a igreja é o corpo, seria, né? Deveria ser. Então é para ser um com ele. Né? Aí o chamado se torna o escolhido. E os outros que são chamados não tornam escolhido. Um vira noivo e outro vira convidado, mas vai ser salvo. Por isso que o reino de Deus tem 4 aspectos, como eu já falei, tem rei, rainha, território e povo. Tá? Como eu brinquei lá, eu estava botando gasolina lá em Brasília, cheguei para uma menina botando gasolina, e eu falei, Jesus está convidando nós para uma festa, você quer ser noiva ou convidada? Ela falou, eu quero ser noiva. Entendeu? Então, é esse tipo de diferença que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje. Né? Quem ama Jesus, se eu fosse me casar, eu tinha 5 mulheres aqui de um lado, 5 mulheres do outro. Se eu fosse me casar, qual o critério que eu usaria para casar? Aquelas que me amam, aquelas que estão aqui só por interesse, tudo bem, vai para a festa. Eu levo para casa, cuido, mas não vai ser minha esposa. Né? Então, esse é o chamado, a diferença entre o chamado e o escolhido. O escolhido é aquele que ama realmente a Jesus mesmo. Aí você vai casar com ele mesmo. Você vai ser um com ele mesmo. Né? Porque lá na Cidade Santa, tem nações que precisam entrar na cidade para ser curada e para se alimentar da árvore da vida, porque depois vai ter que se voltar para casa e no outro ano vai ter que ir lá de novo. Né? E tem aqueles que já estão vivendo com a vida eterna em si mesmos, como Jesus tem a vida eterna em si mesmo. É diferente. Né? Deus ama a todos, vai salvar a todos, mas fica essa diferença entre rei, rainha, ou reino, né, corte, e território e povo. Né? Que as pessoas não percebem isso, porque, pessoal, eu estou sendo desobediente. Porque o que Jesus falou assim? Aquele que aquele que foi infiel, Deus permanece fiel. Então, aquele que foi infiel, Deus cumpre a promessa de salvar, permanece fiel. Mas aquele que me negar, eu negarei. Então, tem a questão de negar e a questão da fidelidade. Então, se você leva uma vida meia boca, né, você corre o risco de ser apenas convidado. Vai ter a vida eterna, mas de uma outra condição diferente daquele que se tornou um com Jesus e noiva. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser falado, porque senão as pessoas dizem, não, vai todo mundo para o inferno, porque gostam de jogar o povo no inferno, mas não colocam essa distinção, e as pessoas não sabem a diferença, e por causa disso até confunde, por causa do pré-tribulacionismo, pós-midi-tribulacionismo, por causa disso, porque não distinguiu essas 2 categorias de pessoas da maneira como eles responderam ao chamado. Né? A partir de então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Yeshua disse aos 12, vocês querem também? Shimon Kefa respondeu, Senhor, para quem iremos? Você tem palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que você é o Messias, o Filho do Elohim vivo. E Yeshua respondeu, não escolhi vós os 12, e um de vocês é um diabo. A palavra diabo, gente, quer dizer diaba, 2 abas, é um divisor, pessoa que causa divisão, tá? Ele falou de Yehudá e Iscariote, filho de Shimon, porque este era o que ia trair ele era um dos 12. Tá? O Judas Iscariote tinha uma visão de que Jesus era apenas um revolucionário político que devia tomar o poder, derrubar o Império Romano e instalar o reino. É mais ou menos o que os judeus esperam hoje desse Mashiach falso que vai vir. Tá? Então, gente, 21 e 23, a gente gastou muita coisa aqui, tem muito pano aqui nesse osso. Então, sei lá, já são
9h30. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém entendeu essa questão da busca interior do coração até encontrar o seu eu verdadeiro, voltando naquele dia em que Deus te escolheu, alcançando essa condição eterna? Pode falar, irmão João Batista. Um comentário aí do diabo aí, eu achei interessante, porque tem muitas pessoas que estão pregando a palavra e causando divisão. Falando pastores que conhecem da palavra, conhecem do evangelho, está causando divisão. Deus, ele tem os chamados, os escolhidos, né? Louvado seja Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Para a gente não causar divisão. Deus não é divisor, né? Ele é multiplicador. Amém. A diferença em chamado e escolhido, todo mundo foi chamado. Quem se escolheu foi você. Né? Cada um está se escolhendo. Ou não. A maneira como você responde ao amor de Deus. Mas salvação é promessa, né? Quem creu será salvo. Amém? Bom, vamos orar então, irmãos. Agradecer a Deus por não ficar uma aula muito extensa, né? E as pessoas também ter condição de aproveitar, né? Se bem que nós começamos 18 minutos mais, né? E aqui nós temos o Dia das Trombetas, né? E é um evento muito interessante para nós comentarmos, mas eu acho importante a gente ter uma aula específica para isso, porque também é outra, como nós estamos adensando mais na palavra, né? As coisas estão ficando muito mais densas, né? Tá? Então vamos orar para nós agradecer. Eu sei que parece que tem um ar assim de, que pena, vai acabar, né? Pode ser. Mas sei lá. O que vocês me dizem? Não vai começar um outro tema aqui. Aí pode ser que a gente não esgote tudo isso hoje. Alguém quer dar alguma opinião? Porque no começo, lá no princípio do fim, eu descia, o povo... Pode falar, tia. Não, é bom a gente parar um pouco, né? Porque a palavra é tão profunda. Muito que a gente precisa meditar, né? Bastante. Então, se a gente começar a avançar muito, a gente se perde. Perde aí a oportunidade, né, dos irmãos contribuírem aí com aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre cada um. Amém. Eu aconselho vocês a ouvir de novo essa aula, novamente, né, no particular, exatamente naquela parte primeira que eu expliquei lá, tá? Para não ficar dúvidas, tá bom? Eu vou só tirar uma dúvida aqui, por que o pai é maior que o filho? O pai e o filho estão contidos em um só, porque em termos de espírito, não há sobra do Espírito de Deus sobre o filho, nem sobre o filho, sobre o pai. Por que ele é maior? Por que o pai é maior? Porque quando Jesus assumiu a condição humana, ele se esvaziou. Então, ele abriu mão de várias prerrogativas de ser Deus, né? Então, por exemplo, Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Pai poderia. Aliás, o Pai pode, né? Então, Jesus, em espírito, poderia, porque ele é um com o Pai, é o mesmo espírito. Mas, em carne, ele não teria. Então, tem várias atribuições que foi dada, ou que foram reduzidas, né? Para que Jesus tornasse um homem, né? Materialmente falando, que o Pai não... Né, o Pai continuou como Deus. Então é por isso que ele fala que ele é menor, mas em conteúdo de espírito e em unidade, eles são um, né, não tem sobra e nem falta. Amém? Dá licença. Um também pelo seguinte, porque Jesus é o amor de Deus encarnado. Jesus é a essência do amor. E ele se esvaziou de todos os outros poderes para ser essencialmente o amor, porque se não fosse pelo amor de Deus por nós já teríamos sido tragados aí pela serpente, tá? E somente o amor de Deus puro, em essência, poderia vir aqui e nos dizer, olha, o caminho de volta é esse. Olha, eu vou morrer por vocês. Olha, eu vou
fazer tudo o que for possível para que vocês retornem para mim. Então, eu vejo assim, tá? Jesus é o amor de Deus que se fez carne e se tornou um de nós para morrer no nosso lugar. E somente o amor é que nos capacita para isso. Nós podemos nos comparar, né? Por exemplo, eu, por causa do amor ao meu filho, eu posso me doar, porque o amor vai falar mais alto. Eu digo, olha, eu prefiro morrer e se meu filho está precisando do meu rim, eu vou dar para ele, porque o meu amor, enfim, é um exemplo humano, né? Bem pequeno, mas podemos ali mais ou menos raciocinar nesse sentido, que o amor fala mais alto, né? Amém. E Jesus, né, e pelo Pai, e por amor a nós, ele já nos deu tudo, né? Está escrito nas cartas que, juntamente com seu Filho, Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Por que nós ainda não atingimos ela? Porque nós temos que passar por esse processo de retorno, né? Eu uso a palavra retorno porque quando você mergulha na comunhão com Deus, você está buscando o seu eu, que foi antecipadamente colocado lá antes da criação do mundo. Esse eu é o verdadeiro eu seu, que é o eu que tem comunhão com Deus, não é esse ego, tá? Porque até para renunciar a mim mesmo, alguém tem que renunciar. E quem é aquele que renuncia? Sou eu. Né? Então tem um eu renunciando um eu. Então, quando você faz esse tipo de busca, você está, eu coloquei aí, dimensionalmente retrocedendo no tempo, e se reidentificando com aquele que foi colocado no princípio, porque quando Deus te concebeu, ele te concebeu perfeito e santo, que foi a última coisa que o pastor João falou na live, até na live anterior. Quando Deus, ele não faz nada errado, não faz nada impuro. Quando ele concebeu a tia Ricardo, o irmão Francisco, o irmão João, eu, lá antes da fundação, ele concebeu puro e santo. Só que nós entramos nessa barca chamada mundo e tempo, né? Que não é a eternidade. E nós vamos voltar, né, para nosso eu puro e santo. Porque esse eu que a gente assume aqui, que não cumpre a vontade de Deus, é o eu que a serpente, quer dizer, é um eu falso que a serpente introduziu, contaminando a nossa carne. Né? Por isso que o pecado é jogado na carne, para o espírito ficar limpo para poder voltar. Né? Todo pecado é condenado na carne, para poder o espírito poder fazer essa viagem no tempo, né? E na pureza do coração, na profundidade. Né? Porque aí você está totalmente no espírito e totalmente rendido a Deus. Mas isso é uma caminhada. Nós vamos no tempo para frente, mas no espírito nós vamos para trás. É uma caminhada até chegar onde, olha, eu cheguei, agora suba. Vamos embora. Amém? Quem vai orar? Amém? Ninguém vai orar. Pode orar, tia, para agradecer. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, que nós possamos, Pai amado, meditar nessa palavra, porque a tua sabedoria, Senhor, é tão imensa, Pai amado, que todos os dias das nossas vidas, embora dedicados a Ti, Pai amado, não vamos alcançar todo o amor que o Senhor tem para nos mostrar. Que possamos, Senhor, a partir desse estudo, nos interessar mais, para que a Tua sabedoria, Pai amado, venha fazer parte do nosso corpo, enquanto sangue, Senhor, para mudar, Pai amado, a nossa natureza e nos transformar, Pai amado, naquela criatura inicial que o Senhor nos criou. Que nós possamos, Senhor, ser abençoados pelo Teu Espírito Santo, Pai amado, na nossa caminhada, a fim de que possamos, Pai, nos santificar através da Tua palavra e possamos, Pai amado, um dia chegarmos aos Teus pés para Te honrar e Te glorificar com as nossas vidas.
Dai-nos, Pai amado, a sabedoria que precisamos, Pai, para amarmos uns aos outros. Porque a chave, Pai amado, para voltarmos a Ti, é praticarmos o amor, o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabemos, Pai amado, que enquanto não exercitarmos esse amor, Pai amado, estaremos numa frequência muito baixa. E as doenças, Pai, o sofrimento, Pai, estarão nos atingindo. Mas no momento, Pai amado, que nós realmente acreditarmos que só o amor pode nos levar a Ti, então, essa frequência, Pai amado, se modificará e nós ascenderemos até o Senhor. Então, ajude-nos, Senhor, nessa caminhada, nos ajudando, Pai amado, a ser mais de Jesus e menos de nós, nos ajudando, Senhor, a ter a mente de Cristo, porque enquanto o nosso ego estiver ali em primeiro lugar, Pai amado, nós estaremos vivendo uma frequência baixa. Mas confiamos na Tua misericórdia, Pai. Confiamos porque até agora não fomos consumidos por causa da Tua misericórdia. E nós Te agradecemos, Pai, por esse estudo, por todos os irmãos que estão aqui participando. O Senhor conhece as necessidades de cada um, as dificuldades de cada um. E eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando na medida em que cada um Te busca verdadeiramente. Então, Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vou parar aqui a gravação, fica livre aí para vocês conversarem, né? A hora do recreio agora.